Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma vez para aprender com a palavra do Senhor. Em escola dominical, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E hoje nós queremos fazer um estudo dentro da sequência do que nós fizemos domingo passado, relacionado com o momento que nós estamos vivendo e algumas pessoas que têm usado a Bíblia em alguns momentos sem de fato atentar para o seu contexto e tem dito aquilo que o texto não nos diz. E a palavra de Deus, ela foi nos dada para que nós possamos, conhecendo a Deus, conhecendo a sua vontade, sendo instruídos, nós possamos viver nesse mundo para a glória do Senhor. E hoje nós queremos fazer um estudo e vamos tomar como base Mateus 24. Eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em Mateus 24, para nós, a partir do texto de Mateus 24, vermos alguns outros textos que são importantes para a nossa vida e para a compreensão do que está acontecendo nos últimos dias. E nós vamos começar com um versículo, o versículo 4. O versículo 4 do de Mateus, capítulo 24, versículo 4. E a partir dele a gente vamos proceder com o nosso estudo. O texto diz o seguinte, são palavras de Jesus. E ele, Jesus, E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. E é exatamente a partir deste versículo que nós queremos fazer o nosso estudo, para que nós não venhamos a ser enganados, por aquilo que tem sido ensinado e buscarmos na palavra de Deus a orientação para saber como reagir e o que esperar nesse tempo que nós estamos vivendo. E para que possamos compreender a partir daqui do versículo 4, eu queria fazer um convite para que os irmãos abram sua Bíblia comigo ainda em Atos, no capítulo 2. Nós estamos aqui para estudar e é o momento propício de fazermos isto. E a proposta é exatamente esta, ler a palavra de Deus para que nós possamos ser instruídos. Atos no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 14 até o versículo 17. Atos 2, 14 a 17. Pega aí, por favor, a sua Bíblia, se faz necessário que você tenha em mãos para me acompanhar nesse estudo. O texto diz o seguinte, tem aí, segundo os tradutores, o discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varãos judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima nos céus, e sinal embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Na verdade, eu li até o versículo 20 de Atos, no capítulo 2. Por que fiz essa leitura? Esse texto é um texto que vem logo imediatamente à descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, nós encontramos esse registro aí no
início do capítulo 2, que vai nos falar sobre a descida do Espírito Santo. E sabemos que aquelas pessoas que ali estavam, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas humanas. E as pessoas que viram o fenômeno tiveram atitudes diferentes em relação ao que estava acontecendo, a ponto de alguns entenderem que aquele pessoal já haviam bebido, e o texto diz aqui, 9 horas da manhã já estavam bêbados, e Pedro diz, não, vocês estão enganados em relação ao que está acontecendo. Essas pessoas não estão bêbadas, elas estão cheias do Espírito Santo. Mas o que me levou a ler esse texto é o que está no versículo 17, que é o que eu quero trazer à tona ou relembrar aos irmãos para que não sejamos enganados. Diz o versículo 17, e acontecerá nos últimos dias. O que vai acontecer nos últimos dias? Segundo o texto. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que esse texto, você observe aí na sua Bíblia, que a versão atualizada, por exemplo, faz isso muito bem. Ele é um texto que está numa posição diferente em relação ao restante do texto, ele está mais para dentro, aí dentro da organização da sua Bíblia. Isto é uma informação de que esse texto é uma citação do Antigo Testamento. E o próprio Pedro vai nos dizer que é uma citação de Joel. Então, o profeta Joel disse que no final dos tempos, ou nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. Início de Atos capítulo 2, isto aconteceu. Qual a conclusão então que nós devemos chegar? Os últimos dias já foram inaugurados. A promessa ou a profecia se cumpriu no dia que o Espírito Santo foi derramado, já foi dentro desse contexto dos últimos dias. Então nós já estamos vivendo o que a Bíblia chama dos últimos dias. Algumas pessoas entendem essa expressão últimos dias, hoje, dentro do contexto da igreja cristã, como sendo a parte final do mundo como nós conhecemos. Só que a Bíblia nos instrui que esses dias foram inaugurados já na época ali, no final do ministério de Jesus Cristo. Então, desde lá até este momento, até a volta de Cristo, nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós temos um outro texto em Hebreus, no capítulo 1, que vai dizer que no passado Deus nos falou por meio dos profetas e que nos últimos dias Ele está nos falando por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa compreensão, nosso entendimento é que nós já estamos vivendo os últimos dias. E quando digo os últimos dias, não entenda aqueles dias próximos, seria o fim do fim, o momento da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas os últimos dias, que nós possamos entender todo o período, que desde o ministério de Jesus, final do seu ministério, até a volta dele, isto aí é o que a Bíblia vai chamar de últimos dias. E aí vem uma questão, o que vai acontecer nos últimos dias? O que é que nós podemos esperar nos últimos dias? O que é que a Bíblia nos instrui ou nos ensina acerca dos últimos dias? Aí é que entra o nosso texto que nós lemos. No capítulo 24 de Mateus, nós temos instruções acerca de fatos que ocorrerão nos últimos dias. E, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para o versículo 4, vede que ninguém vos engane. Jesus aqui estava dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com o que vai acontecer durante esse período até a minha volta. E ele vai descrever nesse texto parte daquilo que aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo até o momento da volta do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, dizendo a mesma coisa para a igreja. Não quero que vocês sejam enganados. Eu não quero que vocês sejam enganados quanto a o que está por vir antes da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dar uma série de orientações acerca
do homem da iniquidade, do anticristo, e ele vai dar algumas orientações. Isso aí seria, quem sabe, um próximo estudo acerca aí do anticristo, que se manifestaria antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas, conserve, por favor, a sua Bíblia aberta e observe comigo, aqui agora em Mateus, o que foi descrito por Jesus como os acontecimentos dos últimos dias. E é importante lembrar aos irmãos que o ano de 2020 tem sido um ano assim que tem trazido para nós uma série de sinais. Vou lembrar alguns, ou relembrar alguns aos irmãos. No mês de abril, nós tivemos uma erupção vulcânica, o vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia. 23 de junho agora, nós tivemos um terremoto no México. 7,4 na escala Richter. 6 pontos já é considerado um terremoto grave. 7,4 com certeza já trouxe lá uma série de complicações. Terremotos agora, há poucos dias, dia 23. Ouvimos falar dos gafanhotos, né, que de certa forma fez com que algumas pessoas olhassem para a Bíblia, viu a palavra gafanhoto e disse, olha aí a profecia se cumprindo. E no caso, falando dos gafanhotos que estavam aí na Argentina, lá na região da Argentina, a possibilidade de vir para o Brasil. Neste momento está acontecendo no mundo uma das maiores pragas de gafanhoto, né? Nos últimos 20 anos. Então nós temos problema na Etiópia, no Quênia, na Somália, na China, no Paquistão. Gafanhotos, nuvens de gafanhotos que está criando problemas por causa exatamente desta praga. Uma outra coisa que tem acontecido é uma nuvem de poeira. Não sei quantos de vocês estão sabendo. Semana passada mesmo, uma nuvem de poeira que saiu do Saara, chegou na Costa Rica, em Cuba, no sul dos Estados Unidos e alguns respingos aqui no Brasil dessa poeira, chamada poeira Godzilla. Em torno de 8.000 quilômetros essa poeira sai do Saara e chegou aí, causou alguns problemas, especialmente na América Central. Então, nós vemos que há uma série de coisas, de fenômenos que estão acontecendo, e as pessoas olham para estas coisas e dizem, é o fim do mundo, vai acabar, chegou o fim de todas as coisas. E nós precisamos saber fazer essa leitura e entender o que está acontecendo. Qual o propósito de um sinal? Pensa comigo, um sinal tem que objetivo? Geralmente, pensando em sinalização, ele tem o objetivo de te chamar a atenção para alguma coisa. Se é um sinal de trânsito, está te chamando a atenção para alguma coisa. Se tem uma luz vermelha piscando, está dizendo atenção, presta atenção em alguma situação, isto é, para chamar a sua atenção para algo. Então, a proposta dos sinais é exatamente apontar para algumas coisas. E Jesus Cristo, então, nos disse que nos últimos tempos viria uma série de sinais que estariam apontando, em especial, nesse contexto aqui de Mateus, no capítulo 24, para a volta do Senhor Jesus Cristo. E o texto, então, vai nos dizer, acompanhe comigo, comecei no versículo 4, nós temos aí o versículo 5, diz, porém virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja que no versículo 4 ele diz, eu não quero que vocês sejam enganados. Mas vai vir pessoas que vão enganar a muitos. E aí, eu chamo a sua atenção para o que está lá no versículo 21. Por esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. E o versículo 24, em especial, diz, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. A possibilidade do engano, ela existe. E o que o texto está nos chamando a atenção é exatamente para que você não seja enganado.
Não seja enganado com o que vem sendo pregado, ensinado. E aqui nós temos uma situação que fala que um dos sinais dos últimos tempos são as falsas profecias, os falsos profetas, falsos ensinos. E é o que nós estamos vendo hoje. Quantas denominações, especialmente no contexto Brasil, nós vemos quantas denominações estão por aí pregando inverdades, ensinando o que a Bíblia não nos ensina. Para que nós possamos, então, não sermos enganados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aqui vai uma primeira aplicação: leia a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus para não ser enganado. Quando Jesus te diz, eu não quero que ninguém te engane, e Ele dá o ensino, então nós precisamos nos aprofundar, para que não venhamos a ser meninos e ser levados por qualquer vento de doutrina ou qualquer ensinamento. E aqui chama a sua atenção, meu querido irmão, para a necessidade de você conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, para avaliar os pregadores, para avaliar aquelas pessoas que estão dizendo, que estão falando em nome do Senhor. Se você não conhece a palavra de Deus, como você vai avaliar o que eu estou dizendo? Você precisa conhecer a palavra de Deus para ter condição de fazer a leitura correta do momento que nós estamos vivendo. Então, leia a palavra, se instrua, busque conhecer a Deus, peça a Deus a orientação, ore e leia. Busque conhecer a palavra do Senhor. O texto continua, então, ele dizendo que cuidado para que você não seja enganado. Ele vai nos citar, voltando para os versículos anteriores, ele vai nos dizer que nós vamos ter uma série de problemas. Versículo 6, certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Observe que o que Jesus está dizendo é, igreja, vocês verão uma série de sinais, e o que vocês precisam é estar atentos e entender o que está acontecendo com esses sinais. Ele vai citar alguns. Guerra, rumores de guerra, né? Guerras, rumores de guerra. O versículo 7 diz, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. E o texto no versículo 8 diz, isso é o princípio, é o começo das dores. Então, o que nós estamos vendo, queridos, é se cumprindo a palavra do Senhor, e os sinais que aí estão, de certa forma, sim, apontam para a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas são sinais que devem servir para nos alertar para a realidade que nós estamos vivendo. E nós precisamos estar atentos e ler a palavra de Deus e entendê-la dentro do seu contexto, para que não venhamos a deturpar a palavra do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 15 agora. Observa comigo o versículo 15, e aqui tem uma lição interessante para nós aprendermos. O versículo 15, Jesus vai dizer o seguinte, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem nas Judeias fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não deixe atirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. A minha questão é, por que Jesus disse isso? O que ele estava querendo ensinar aquelas pessoas para quem ele falou e o que nós podemos aprender nesse texto hoje para as nossas vidas? Para responder essa pergunta, eu preciso voltar ao início deste relato, quando Jesus disse aos discípulos que o templo seria destruído. Isso nós vamos encontrar nos primeiros versículos do capítulo 24. Jesus dizendo que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, e os discípulos perguntaram a Jesus quando isto ia acontecer e quando seria o final, quando ele voltaria para restabelecer o reino a Israel ou para trazer a libertação àquele povo. E Jesus, aqui nesse capítulo 24, vai responder a estas questões. Só que Jesus responde às questões relacionadas à destruição do templo
e também a sua segunda vinda, ele dá uma resposta onde elas se entrelaçam. E nós precisamos então ler esse texto e tentar entender a resposta de Jesus. Veja agora o versículo 15 novamente. No versículo 15 nós temos uma profecia. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, e aí ele vai descrever qual deveria ser a atitude daqueles irmãos. Olhemos esse texto como um judeu da época para quem Jesus falou essas palavras. Para os judeus, a profecia de Daniel já havia sido cumprida. E quando nós estudamos esse texto, são vários os teólogos que apontam exatamente para o cumprimento dessa profecia. Era uma profecia que já havia sido cumprida, e ela se cumpriu no ano, alguns vai dizer ano 65, 165 ou 168 antes de Cristo, quando um rei da Síria chamado Antíoco Epifânio, ele entrou no templo de Jerusalém, profanou aquele templo colocando estátuas de Zeus, e alguns chegam a dizer que ele sacrificou um porco no altar. Quando nós estudamos o contexto bíblico em relação ao templo, o templo era um local que deveria ser usado e tinha alguns recintos específicos dentro do templo que só poderia entrar um sacerdote. O judeu, ele tinha limite para entrar no templo porque era um lugar santo, sagrado. E a ideia de que um gentio entrasse no templo, num lugar sagrado, num recinto sagrado, isso é profanação. E Antíoco Epifânio não só entrou, como colocou uma estátua de um deus, Zeus, mitologia grega, e alguns chegam a dizer que ele sacrificou um porco. Lembra aos irmãos que porco, para judeu, era animal imundo. E aí você tem um momento onde o templo, ele foi de fato desrespeitado. E esse texto então diz, olha, a profecia de Daniel, na cabeça do judeu que havia acontecido no passado, Jesus está dizendo, vai acontecer. Mas como se já ocorreu? Se em 168 antes de Cristo já tinha acontecido o que o texto dizia, ou a profecia. Aqui nós temos, o nosso aprendizado é o seguinte, as profecias podem ter múltiplos cumprimentos. Quando Jesus diz, olha, o que aconteceu em Daniel vocês vão ver, observa que está aí, quando, pois, virdes. Então era uma coisa que aquela geração viria. E Jesus, então, aqui está apontando, dentro da nossa compreensão, para o que iria acontecer entre os anos 66 e o ano 70 da nossa era, quando Tito, um imperador, ou um comandante de um exército romano, invade Jerusalém, destrói os muros da cidade e destrói completamente o templo. E eles, então, profanaram aquele local. Então nós temos aqui um cumprimento que já se deu no passado e um cumprimento que Jesus estava dizendo, quando vocês virem isto acontecer, saiba o que está acontecendo, façam a leitura correta, e aí ele vai dar as instruções para aquelas pessoas, no sentido de que seria um momento de grande tribulação e dificuldade para a vida deles. Mas ao mesmo tempo que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, vocês vão ter problemas, e aí ele vai dizer como eles deveriam proceder, que é a ideia, fujam para os montes, local seguro. Quem estiver sobreirado, não desça para tirar alguma coisa, que é a ideia de urgência, saia rápido, senão você pode morrer. Quem estiver no campo, não volte para buscar. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias de cerco, porque terão dificuldade para fugir. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. O inverno aqui você vai ter questões chuvosas, também o frio. Tem a questão, ore para que não seja no sábado. No sábado os judeus tinham uma série de limitações. Alguns não iam ajudar, outros teriam dificuldades até para sair porque não poderia fazer algumas coisas porque era o sábado do Senhor. E Jesus então está orientando aqueles irmãos, dizendo, quando isto acontecer, saiba como proceder. Só que, ao mesmo tempo, no versículo 21, nós temos Jesus dizendo, porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa
dos escolhidos tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Aqui, na verdade, nós temos, nesta parte do versículo 21, 22, um momento no qual nós vemos, ao mesmo tempo, Jesus dizendo para aquelas pessoas, vocês vão passar por uma grande tribulação, ao mesmo tempo, isto aqui aponta para as dificuldades que nós vamos passar dentro do período dos últimos dias. Então aqui eu tenho uma simbiose, uma mistura entre o que aconteceu e o que ainda está por vir. Porque a palavra de Deus nos mostra que nos últimos dias há uma intensificação dos sinais, também das perseguições e das dificuldades na vida da igreja. E à medida que nós nos aproximamos do fim, ou seria o finzinho, as coisas vão se complicando mais ainda. E o que Jesus está dizendo, eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa diante do que está por vir. Os sinais estão aí. E a tendência, queridos, não é melhorar. A tendência é que dia após dia nós possamos ter uma intensidade maior de dificuldades e perseguição na vida da igreja. Porque nós estamos caminhando para a parte final da história do mundo como nós conhecemos. E aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo nos alertando para que nós possamos saber ler o nosso tempo, sabendo que o Senhor Jesus Cristo está edificando a sua igreja, que nós estamos aguardando o grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isto não acontecer, nós teremos algumas dificuldades, essas dificuldades se intensificando, e os sinais estão aí, apontando nesta direção. E o que o Senhor Jesus Cristo quer que nós, igreja, vivamos e entendamos o que está acontecendo, lendo o texto sagrado e entendendo o que está acontecendo conosco. Voltando ainda ao texto agora, ele vai nos dizer, no versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja o que ele está dizendo, vocês vão ter problemas com guerra, vocês vão ter terremotos, vão ter vulcão, vão ter peste, a pandemia que aí está, que nós estamos vendo, tudo isso faz parte dos últimos dias. Mas agora ele foca em relação à perseguição na vida da igreja. Há um propósito para esta perseguição. Aqui no livro de Mateus nós não percebemos com clareza esse propósito. Eu quero então convidá-los a abrir o texto paralelo de Lucas, no capítulo 21. Abre Lucas no capítulo 21, nós vamos ler o texto paralelo que fala deste mesmo contexto que nós estamos aqui em Mateus. Veja aí comigo, capítulo 21 de Lucas. Eu vou ler a partir do versículo 10. E veja que está falando do mesmo assunto, o tema é o mesmo. Lucas 21, a partir do versículo 10. Então, Jesus falando, então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e maltarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha o versículo 13.
O contexto aqui, e eu quero destacar especialmente a partir do versículo 12, a ideia de perseguição. Mas qual o propósito da perseguição? A perseguição vai nos levar a fazer o quê? No versículo 13. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo que a sua igreja vai ser perseguida e isto é oportunidade para testemunhar. Testemunhar o quê? Falar de quê? Qual é a mensagem? Queridos, aqui está implícito a grande mensagem da igreja. Qual o papel da igreja nesse mundo? Adorar a Deus e torná-lo conhecido entre as nações. E aqui está o texto dizendo, essas perseguições vão dar condições para que a igreja expanda o meu nome. E aqui agora eu peço aos irmãos que conhecem o livro de Atos, tenta relembrar o que aconteceu no livro de Atos. Nós vamos chegar naquele contexto onde a igreja começa a ser perseguida. Você tem o capítulo 7, diz ali que Estevão é apedrejado, e aí você tem os cristãos sendo expulsos de Jerusalém, e eles começam então a se espalhar pelo mundo. E à medida que aquela igreja era perseguida, ela começou a se espalhar pelo mundo exatamente para dar testemunho. E o texto chama a nossa atenção é que cada um de nós, como missionários, temos essa obrigação de levar esse evangelho, e o Senhor Jesus nos diz que Ele, através do seu Espírito, é quem vai dar a mensagem, é quem vai falar através de nós. Porque alguns irmãos entendem que essa missão de pregar o evangelho, de falar para as pessoas, são coisas para os missionários, pastores, líderes da igreja. Porque eu não sei falar. E o texto aqui diz, olha, não se preocupe, porque o Espírito Santo vai te conduzir nesse processo. Porque é Deus que fala através da igreja. Nós não temos uma mensagem própria. Nós não inventamos a mensagem, nós somos apenas porta-vozes da palavra do Senhor. E cada um de nós, queridos, temos a responsabilidade de tornar o nome do Senhor conhecido para as pessoas com as quais nós convivemos ou para onde Deus nos encaminhar. Nós temos essa responsabilidade. E, quando voltamos ao Evangelho segundo Mateus, o texto nos dito que nós vamos ter perseguições, nós vamos ter problemas e que ainda ele vai colocar como sendo o começo de tudo. E vai dizer, o Evangelho vai ser pregado entre todas as nações. E quando nós acompanhamos o desenvolvimento da história da igreja, nós vamos ver que a igreja continuou pregando o Evangelho. Por exemplo, pegando o livro de Atos, o Evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, eles pregaram o Evangelho em Jerusalém. O Evangelho deveria chegar a Samaria, eles chegaram em Samaria. O Evangelho deveria alcançar as nações, ou outros, seria o mundo de então, né? Pregareis o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dentro do contexto conhecido da época, eles chegaram aos confins da terra. E nós continuamos pregando este Evangelho. E o texto diz que esse Evangelho vai ser pregado, é promessa. Vai ser pregado. E nós temos a responsabilidade, queridos, de tornar Deus conhecido às pessoas para que elas não sejam enganadas quanto ao que está acontecendo. A palavra de Deus, queridos, para nós é Deus se auto-revelando, é Deus dizendo o que fez, é Deus nos dizendo o que aconteceu por causa do pecado, é Deus nos dizendo que mandou um Salvador, Jesus Cristo, para reestruturar, reorganizar este mundo contaminado pelo pecado, quando no final de todas as coisas, é Deus nos revelando o que Ele está fazendo e o que está por fazer. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados. Não estarmos como crianças, de fato, sem conseguir entender o que está acontecendo. Nós precisamos amadurecer e crescer para que possamos reagir de modo correto diante do que está acontecendo. É uma coisa que não dá para entender como é que um cristão tem medo do que está acontecendo. Tem uma pandemia. Agora é o fim do mundo. E alguns irmãos estão com medo do fim do mundo. Eu me pergunto, como? Porque a palavra de Deus tem exatamente o propósito de nos dizer o que está acontecendo e dizer para mim e para você, se alegre.
Olha, o fim está chegando. O grande e glorioso dia do encontro com o Senhor está chegando. E aí eu vejo crentes com medo do fim do mundo. É contraditório. Na verdade, aqueles que estão em Cristo devem almejar por esse momento. Devem sonhar com esse momento. Devem querer esse momento. Por que deve querer esse momento? Porque é o momento, queridos, no qual nós vamos ser livres deste mundo como aí está. É o momento que nós seremos livres do pecado que nos faz desonrar o Senhor. É o momento que nós vamos entrar na glória para desfrutar das benesses dos céus, do novo céus e da nova terra. É o momento no qual nós vamos poder ver Deus face a face. Nós vamos poder adorá-lo intensamente. Como um cristão não quer isto? Ignorância. Falta de conhecimento. Porque se eu entendo o que está acontecendo nesse momento, eu quero muito mais é que Jesus venha. Para que esta situação de pandemia, de guerra, de fome, de terremoto acabe. Que Jesus coloque ordem na sua criação. Porque a criação está em desordem. Se nós estamos com uma pandemia, é desordem. Se há gafanhotos, é desordem. E Jesus vai vir exatamente para colocar ordem na sua criação, eliminando todas as consequências do pecado que nós estamos vivendo neste momento. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos amadurecer e entender o que está acontecendo. Os sinais estão aí? Sim, eles estão aí. Jesus está para voltar. Volta, Jesus! Volte! Mas enquanto isso não acontece, como eu devo reagir, como você deve reagir? A primeira coisa é estar atento, os sinais estão aí para te chamar a atenção. Para dizer para você, olha, você está observando, a palavra de Deus está se cumprindo. Então, a primeira questão que eu preciso observar dentro desse contexto de sinais é estar atentos. E os sinais estão aí para me chamar a atenção em relação a isto. Uma outra coisa que se espera de mim e você é que haja uma expectativa. Que haja uma expectativa na qual você diga, vem Senhor, isso significa eu estou pronto para te receber. Que venha, que o reino se complete, porque o reino já foi estabelecido, mas nós estamos esperando o momento no qual tudo voltará à ordem. E nós vamos poder viver num mundo longe do pecado e com uma condição de poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos, entendendo isto, saber que a palavra de Deus está se cumprindo. Isso deve dar mais segurança a nós ainda, o fato de saber que de fato nós estamos vendo o que a palavra de Deus nos diz, e isto deve fazer com que eu me prepare para o momento. Esteja pronto, seja para o encontro com Jesus na segunda vinda, ou seja para o ponto final na minha história, onde eu deixo de viver neste mundo, mas vou estar na presença do Senhor para poder desfrutar das benesses, todas elas que estão aguardando aqueles que estão em Cristo Jesus. Indo então para a conclusão do nosso estudo, quero lembrar aos irmãos o que a própria palavra de Deus nos diz aqui mesmo, no Evangelho de Mateus. Quando é que Jesus vai voltar? Não sei. E aí você pode ver isto comigo aí no versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. E aí vai dizer, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Você pode ler no versículo 42, portanto, vigiai. É uma atitude que você deve ter. Vigiai, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor voltará. E ainda o 44, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E é isso que se espera de mim e de você. Nós não sabemos a hora, sabemos que ele vem. Os sinais estão aí. Os sinais estão apontando para este momento. Ok. E como eu devo me portar? Eu devo estar pronto para esse momento, para este encontro glorioso com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que não haja medo em você nem em mim.
né? Na verdade, haja em nós uma expectativa. Volta, vem Jesus. Nós queremos que isto aconteça sobre as nossas vidas. Então, queridos, que nós não sejamos enganados. A proposta do texto no versículo 4 é que você não seja enganado. Leia a palavra de Deus. Busque conhecer mais de Deus, para que assim você esteja alicerçado na palavra, alimentado por essa palavra, consciente do que está acontecendo, buscar glorificar o Senhor com a sua vida. E aí nós não vamos precisar ficar alarmados porque tem uma nuvem de gafanhotos por aí. Nós não vamos nos preocupar porque tem agora uma nuvem de poeira que saiu do deserto lá do Saara e foi para até a América Central. Houve um terremoto no México. Queridos, isto faz parte dos fenômenos que vão acontecer e estão acontecendo nos últimos dias. Apenas leia e entenda o que está acontecendo e descanse o seu coração nas promessas do Senhor. E confie no Senhor e busque cada dia glorificar o nome do Senhor, pregando o Evangelho, anunciando a palavra para que outras pessoas não tenham medo do dia glorioso do Senhor Jesus Cristo. Para que outras pessoas, assim como você, já estou imaginando que você não tem mais medo. Não há temor no seu coração porque o fim do mundo está chegando. Porque você sabe que o fim do mundo, na verdade, é o começo da vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no novo céu e na nova terra. Isso deve alegrar o nosso coração e nos dar ânimo e vigor para continuar servindo e adorando o nosso Senhor. Porque a palavra de Deus nos exorta, nos instrui para que não sejamos a ideia de pegos de surpresa. Não há surpresa. A palavra de Deus está aqui nos instruindo acerca disso. Então que você possa descansar no Senhor, confiar no Senhor, saber que as promessas do Senhor estão se cumprindo e que no tempo devido, no momento certo, Ele voltará. O que é preciso é que nós possamos estar atentos para realidades e pronto para este grande e glorioso dia do encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra de Deus nos alimente e nos instrua e que haja paz em nosso coração, porque nós sabemos em quem temos crido e estamos só aguardando esse grande e glorioso dia no qual o Senhor Jesus Cristo voltará para colocar ordem neste mundo que jaz no maligno. Que o Senhor nos ajude e que a palavra de Deus nos alimente em nome de Jesus. Amém.